do livro Trigo de Deus, pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco. Ele era cego. Betsaida era, ao tempo de Jesus, uma aldeia quase insignificante a noroeste do lago Tiberíades. Suas terras férteis respondiam às necessidades de todos quantos ali viviam. Quase desconhecida, a pequena Betsaida beneficiava-se do clima ameno que resultava do imenso lago próximo, cujas águas repousavam na profunda fossa de Gor. A pouca distância das águas piscosas, constituía um lugar bucólico e agradável, passagem quase obrigatória dos viajantes que demandavam as regiões altas. Em Betsaida nasceram Pedro, André e Filipe. Homens simples e sem cultura escreviam, com as suas vidas, a epopeia do amor, incorporando-se à galeria dos heróis da Era Nova. Jamais lhe havia passado pela mente a dimensão da empresa que ora iniciavam. O seu mestre, a quem amavam, arrebatava-os, e o conteúdo do seu discurso fascinava-os. Todavia, faltava-lhes sensibilidade, penetração de consciência para aquilatar a grandeza, todo o significado da resolução que o jovem Galileu lhes propunha. Aquelas palavras que fluíam da sua boca como labaredas flamejantes incendiavam-lhes as modestas aspirações. No entanto, tímidos, a sua percepção não os projetava além dos breves limites geográficos dos lugarejos e cidades ribeirinhos, no máximo das margens do mar, que lhes parecia imenso, face à sua extensão de 20 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. Por esses e outros fatores, a pequena Betsaida entraria na história dos fastos estoicos da Boa Nova e pareceria à posteridade um risonho lugar, cercado de rosais delicados, verdejantes na sua policultura doméstica. Nos arredores de Betsaida vivia um jovem que era cego. A cegueira é amarga provação. Os olhos são a candeia do corpo, como ele próprio o dissera. Graças a essas lâmpadas luminescentes, o ser pode deslumbrar-se com a beleza da paisagem, penetrar o insondável das coisas, entender o mistério da vida. São os olhos, as janelas abertas para o firmamento, para o fascínio dos astros. Ser cego é permanecer no sombrio corredor da solidão emocional. A cegueira torna-se fardo pesado, especialmente quando ocorre na juventude. Disse que aquele que nasceu cego, porque não tem conhecimento da luz, certamente não experimenta a mais profunda frustração, mais angustiante aflição. Está acostumado, assevera-se, e assim disse, porque não se conhece a marcha pela rota em sombras. O jovem era cego do corpo e desejava enxergar. Não havia, porém, perspectiva alguma para esse tentame. Entregue à sua realidade, seguia-o a passo lento, sem aspiração em favor de um amanhecer clareado pelo sol, da alegria visual. Ele era cego e quase feliz porque há outros cegos, aqueles que enxergam, porém não querem ver a verdade, não procuram discernir. O discernimento é fenômeno da razão e do conhecimento que norteia o destino do homem honrado, que se lhe entrega antes de agir. O cego de espírito, aquele que se recusa a utilizar a consciência, que discerne na aplicação dos valores éticos, este sim
é realmente infeliz. O cego dos olhos tropeça nos caminhos por onde seguem os seus pés. O outro, o da alma, corrompe os sentimentos e destroça os valores íntimos da dignidade, da paz. Aquele jovem, sabendo da presença de Jesus em Betsaida, acercou-se com ansiedade e, sem palavras, rogou socorro. Era o seu um apelo profundo que partia do coração. Nele misturavam-se aspirações e receios, necessidades e incertezas. Ele entumeceu a alma de esperança e aguardou. O amigo divino, que penetrava o mundo íntimo de todos, recebeu-lhe a rogativa e compreendeu a sua aflição. Jesus amava as criaturas e o seu amor era feito de compreensão e ternura. Sabia que elas ainda estagiavam nos patamares inferiores do imediatismo, do prazer, e porque as entendia, descia, anuindo as suas necessidades, favorecendo os seus desejos, a fim de erguê-las depois aos degraus mais elevados da vida. O Senhor tomou o jovem pelas mãos, levou-os aos áforas da aldeia. Não desejava testemunhas para o que iria fazer. Seria uma terna ação de amor, discreta e rica de bondade. Tão logo se encontrou a sós com o ansioso candidato à luz dos olhos, umedeceu os dedos com saliva e tocou-lhe a vista apagada. Certamente, não necessitaria fazer desse modo. A saliva, porém, simbolizava o hálito da vida. E como ele se dizia a vida, transmitia dessa forma a energia vital ao padecente, cuja harmonia de conjunto estava alterada. Logo após, perguntou-lhe: "Vês alguma coisa?" "Sim", redarguiu o jovem emocionado. "Vejo os homens. Vejo-os como árvores a andar." A imagem era perfeita. Sua visão das criaturas era sem contornos, sem discernimento, sem parâmetros de forma e de cores. A sua era outra realidade. Aberto à recuperação, psiquicamente receptivo e expectante, percebeu Jesus tocar-lhe os olhos por segunda vez e, inquirido novamente, respondeu: "Agora vejo." Havia uma indefinível alegria bailando na sua face e a fulgurante luz estuante nos olhos, desmensuradamente abertos. "Vai", disse-lhe o terapeuta, "e não o digas a ninguém, nem sequer entres na aldeia." O silêncio naquele momento era necessário, indispensável à fixação da cura. O tumulto, a pressão psicológica da massa, a suspeita dos frívolos, as tricas sacerdotais e dos principais da aldeia certamente o perturbariam. Imprescindível que fruísse do benefício, que se adaptasse à situação nova, inusitada. O amor de Jesus prossegue ainda hoje, dirigido especialmente aos cegos espirituais, aos soberbos e déspotas, aos vãos e dominadores. Multiplicam-se as Betsaidas na atualidade humana e escasseiam filhos como aqueles 3 que alargaram o reino, que então se iniciava e do qual participaram com abnegação e entrega total. Eles viam através dos olhos e enxergavam o futuro mediante percepção transcendente. Não tinham dimensão do que aconteceria. Entretanto, ofereceram-se ao comando do amor não amado. Ele era cego, e Jesus fê-lo ver por amor.